dia. Nossa, não passei batom. Pode diferenciar, nos permite, por exemplo, diferenciar a ideia delirante de um delírio, é o seguinte: a ideia delirante primária, ou delírio, ela tende geralmente a isolar o paciente, né? Ou seja, é um fenômeno mais, como nós chamamos assim, associal. Olha quem... vamos atravessar aqui pra ver. Dá tempo, você acha? Olha quem eu achei Passeando aqui, solta. passeando em horário de aula. Exatamente, faltei aula. Achei ela aqui no shopping. Tava no rolê. Mentira, é porque a gente teve aula no IPUB e terminou, eram umas 11 horas e a próxima aula é 1 da tarde. Aí a gente olha aqui agora e é agora, na verdade. Aí a gente veio tomar café. Não, é 1 hora mesmo. Aí daqui a gente vai lá no Bandejão almoçar e depois assistir a próxima aula, que é de medicina legal. Hoje é a primeira aula de medicina legal que a gente vai ter. Qual que é o nome desse shopping? É Casa e Gourmet. Casa e Gourmet? É, aquele casa, aquele E esquisito. Sabe o que eu fico pensando nesses shoppings? É porque, olha só, é tão vazio. Olha. Vamos ver pra cá. Aí de repente, achando. Olha só que shopping vazio, você não vê ninguém nas lojas. Como é que essas lojas sobrevivem, tipo assim, pra pagar o aluguel daqui, fazer lucro pra pagar o aluguel daqui? Ai, que gracinha. Depende do histórico. Ou é filial de empresa grande que consegue esse Tipo a Tok Stock, né? Mas eu pensaria mais numa vibe Coca-Cola, sabe? Não sei se isso se encaixa. Eu vi, eu falei pra você, lembra? Que pedagogia. Aí... Tá bonito, mas eu não quero comer ela agora. Deixa eu ver. eu fico esperando pra passar ali, não sei pra quê. Eu acho. Agora. Viu? Oi, gente, boa noite. Tô aqui em Niterói, a minha aula acabou. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Nossa, gente, eu fui no céu, voltei na terra com essa água com gás agora. Que delícia, né? Nossa. Oi, bom dia. Agora já são 11 da manhã. Eu perdi a hora hoje cedo. Não pode... Aliás, eu acordei, mas eu voltei a dormir. O elevador tá chegando aqui, peraí. Aí eu acabei não pegando a minha carona. E também arrumei umas coisas no blog que eu queria arrumar. E aí eu tô indo agora pra faculdade. Meu seminário de química, que é a avaliação de técnica. Que vai com 1 hora. Mas acho que vai dar tempo.
boa noite. Já tô aqui em casa. Queria contar pra vocês sobre como foi o seminário de DIP. Deixa eu... aqui. Bom, DIP é o terror da UFRJ. Desde, assim, os primeiros períodos da faculdade que os veteranos assustam muito a gente com essa matéria, que é DIP. Então eu já tava, assim, com medo, sabe? Com medo, sabe? E como que funciona? A gente tem aula de DIP na terça tarde e na quarta tarde. Eles fizeram uma divisão deles lá, que eu não sei qual critério eles usaram. Acho que nem foi por ordem alfabética, porque, por exemplo, o meu nome começa com R e eu tô na turma A. Então eu não sei qual divisão eles usaram, mas eles usaram uma divisão deles lá. E aí, a minha turma, que é a A, e também eu acho que a turma B, eu acho que ao todo são 4 turmas, A, B, C e D. A turma A e a turma B, na primeira semana, teve aula na terça. E a turma C e a turma D teve aula na quarta. E essa aula foi aquele esquema que eu contei pra vocês, que eram 3 salas, as turmas iam rodando entre as salas e no final tinha aquela prática de lavar a mão, né? E então, essa primeira semana foi assim mais diferente, né? Agora, a partir de agora, como que vai ser? Na terça e na quarta, a turma toda tem seminário. A gente tem um seminário na terça, que a turma toda faz esse seminário, e na quarta tem um outro seminário que a turma toda faz também, só que dividida nesses 4 grupos, A, B, C e D. Em cada sala de aula, com cada grupo, tem 2 professores. Mas aí, o que acontece? Essa atividade que acontece na terça e na quarta tarde, eles chamaram de seminário. A gente tem alguns seminários, eu não tenho certeza, são 16. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem 7 seminários antes da primeira prova, 8 seminários entre a primeira e a segunda prova. Então, esses seminários funcionam assim. Eles colocam um material pra gente no AVA, a gente estuda esse material e depois chega lá na terça, faz o seminário de terça. Chega na quarta, faz o seminário de quarta. Por exemplo, hoje o meu seminário foi sobre exames complementares. E amanhã o meu seminário é sobre mononucleose. No seminário de hoje começou é tipo uma provinha, né? E depois da prova, a minha professora escolheu passar uns slides pra gente explicando alguns conceitos e ela vai corrigir o seminário e depois vai dar a nota pra gente. Então, foi mais uma coisa assim, eles mandaram o material, a gente estudou, foi lá e fez a provinha, sabe? Eu adoro estudar assim, gente, eu amo. É o jeito que eu mais gosto de estudar, é me dando material para eu estudar em casa, eu estudo, vou lá e faço a prova. Eu funciono muito mais, sabe, estudando sozinha, organizando os conteúdos nos meus resumos, na minha cabeça, do que vendo aula, sabe? A aula, é claro que é muito boa, mas eu gosto de ver a aula gravada em casa, que é quando eu posso dar pause, anotar, aí volta sem perder nada, sabe? Eu funciono muito bem com aula gravada, sabe? E eu só passei na faculdade quando eu estudei online com aula gravada, né? E aí, foi isso, foi 1 horinha de prova. Eu senti falta de mais tempo, porque como os veteranos assustaram muito a gente, e eles disseram que os professores gostam que escrevam assim muito, sabe? Que explique tudo. E então eu tentei ser bem
ficava com medo, assim, de, ai, será que eu não tô sendo claro bastante? E só que eu tô achando que isso depende do professor, porque eu acho que a minha professora queria que a gente fosse mais objetivo mesmo, tanto que eu pedi uma folha extra, ela nem quis dar. Ela pediu pra eu escrever assim na margem, assim, sabe, da folha. Eu acho que ela pediu pra gente ser mais objetivo, assim. Aí eu até estranhei, porque não foi isso que os veteranos tinham falado, né? Mas eu acho que é isso. Como são 4 grupos, cada grupo fica com 2 professores, eu acho que, de repente, o professor que essa pessoa viu queria a coisa escrita de uma forma mais minuciosa, né? Enfim. Mas, gente, eu não entendi. Fiquei, assim, sem entender o que tem tanto terror com DIP. Não achei nada demais, um seminário muito tranquilo, o material que os professores colocaram no AVA é muito bom, muito bom. Esse primeiro são só 40 páginas, mas foram 40 páginas, assim, de texto muito objetivo e muito carregado de conteúdo, sabe? Não foi enrolação, então era uma leitura bem trabalhosa, sabe? Porque era um texto muito denso, muito rico de conteúdo mesmo. Eu fiquei tentando marcar e eu ia marcando praticamente o texto inteiro, assim, porque era basicamente só de definições, assim. E eu amei, porque esse material foi fechando alguns conceitos na minha cabeça, assim. E eu tô amando essa matéria, sabe, também? Porque eu fui assistir um plantão lá na minha cidade, né, no Carmo, em outubro ou novembro do ano passado. E eu senti falta de ter esses conceitos, assim, de antibiótico e tal, mais fechadinho na minha cabeça, sabe? Então eu tô amando, assim, porque são dúvidas que eu tava sentindo falta, assim. E eu ia ter que parar pra estudar sozinha, e aí tem essa matéria que é DIP, né? Que vai fechar tudo, deixar tudo certinho na minha cabeça. Por esse seminário de hoje eu não entendi por que o pessoal faz tanto terror com essa matéria. Achei a prova muito tranquila, assim, muito mesmo, muito tranquila. Era com casos clínicos, sabe? E era bem assim, achei ótimos casos clínicos, eles pegaram bem assim a apresentação mais clássica das patologias, sabe? Achei muito tranquilo de fazer. Bem, de repente, tranquilo perto do material que eles deram, né? Porque o material era muito rico mesmo. E aí a minha professora também era super objetiva, super rapidinha, super didática, tranquila. Foi maravilhosa a aula que ela deu depois da prova. E ela liberou a gente super cedo, era 3h30 quando ela liberou. E aí eu só fiquei esperando a minha carona, que as outras meninas ficaram em outro grupo. E aí elas foram liberadas 4 ou 4 e pouca. E aí quando elas saíram a gente veio embora. Eu cheguei em Niterói super cedinho também. Então foi assim bem tranquilo. Tomara que continue assim. E amanhã eu tenho o seminário de mononucleose. E aí eu vou começar a estudar agora. Eu vou começar vendo a monitoria. Depois eu vou sair, depois eu vou ver aqui se eu vou dar uma olhada nos resumos do pessoal dos períodos passados, também responder o que as professoras colocaram no AVA. E eu acho que não vai dar tempo de, assim, o material todo que elas colocaram no AVA, com certeza não vai dar tempo. Mas não sei se vai dar tempo de ver alguma coisa do AVA, sabe? Porque o material que elas colocaram no AVA para amanhã tem 300 e poucas páginas, então não vai dar tempo. Isso foi uma coisa que os veteranos reclamaram também, que passaram pra gente, sabe? Que os materiais do AVA eram muito, muito grandes, então não dava tempo de ver. Isso é uma coisa que eles realmente não dá mesmo, não. Mas aí vamos ver aqui. Vou começar vendo a monitoria do período passado. Oiê, voltando para atualizar vocês. Na terça-feira eu dou aula pro cursinho pré-vestibular social da UFRJ, que é o Prefeb, que é o Pré-Vestibular Feitosa e Barros.
Ele foi um cursinho que começou com uma iniciativa dos estudantes de medicina, de fazer um cursinho pré-vestibular gratuito, e foi recebendo, tipo uma atividade, eu não sei se é um projeto de extensão ou uma atividade de extensão. E alunos de outros cursos dão aula lá também, para alunos que estão fazendo pré-vestibular. E eu fiquei como professora de redação. E aí, esse ano, né, eu comecei a ser professora de redação lá. E aí, geralmente era assim, uma professora dá aula na turma A e uma professora dá aula na turma B. No meu caso, eu dava aula na turma B. Então, eu dava aula só de 15 em 15 dias. Só que a professora da turma A precisou sair. E aí, para os alunos não ficarem desanimados, né, de pensar assim, poxa, como a pessoa sai, assim, a gente fica aqui. Aí eu resolvi pegar esse horário da turma, cobrir esse horário da turma A também. Então agora eu dou, em vez de dar aula de 15 em 15 dias, eu dou aula toda semana no Prefep. E aí eu acabei de dar minha aula agora também. E eu falei sobre repertório sociocultural hoje. Falei com ele sobre o Gilberto de Menstein. Aquela coisa do cidadão de papel, sabe? Ai, quero muito que eles façam uma boa redação, né? Tomara que dê certo. E agora, a aula terminou agora, começou 8h30 e foi mais ou menos até 9h30. Aí agora eu vou ver o seminário de DIP. Tô tomando um leitinho com cacau, como sempre. Gente, eu amo isso aqui. Eu amo. E... ai, gente, eu tô amando essa matéria de DIP. Não sei por que o pessoal fala tão mal disso. Eu também não sei se é porque eu tinha muita vontade de aprender essa matéria. Vai ver que é isso, né? Eu tô amando. Eu amei também a imuno, quando eu tive matéria de imuno. E agora eu tô revendo conceitos de imuno, sabe? Antibiótico, essas coisas assim. Também tô revendo agora. Tô amando essa matéria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e escrever aqui nos comentários ideias e dicas do que vocês desejam ver. Até o próximo vídeo!